quarta-feira, 22 de junho, começando nossa reflexão no Evangelho, hoje com a parábola da grande ceia. Hoje, o Caibar Shuteu é que vai nos conduzir neste livrinho, Parábolas e Ensinos de Jesus. E essa parábola vai falar sobre o banquete divino à nossa disposição. A gente se esforça e chega até ele, se alimenta desse banquete. Então hoje o nosso assunto é este e vamos dar bom dia! Bom dia, meus amores! Bom dia, turmíssima querida! Rosana Bertuga! Kika, meu amor! Bom dia, queridas! Bom dia, Silvana Vergalim! Maurícia! Notícias, Maurícia! Nosso querido tá cada dia melhor! Manda notícias dele! Bom dia, amores! Bom dia, Rogerinho, galera! Bom dia, Carlão Bertuga! Bom dia, Elizabeth Baceto! Bom dia, Flor do Dia! Bom dia, Kelly! Marmita Fit! Bom dia, amor! Bom dia, Leonorzinha! Bom dia, Fran Martins! Bom dia, queridos! Bom dia! Hoje vamos falar de parábola, mas antes um pensamento a Jesus, um envolvimento carinhoso, afetuoso, intenso, vibrante, pra gente deslocar as energias da nossa alma, do fundo do nosso coração, para um dia cheio de enfrentamentos, com muita serenidade, com muita clareza e com muita confiança, porque é assim que o trabalhador de Jesus segue o seu dia e enfrenta as suas lutas. Então, obrigada, Senhor Jesus, por este momento, que possamos nos fortalecer juntos e unidos na Tua lição divina. Obrigada, Senhor, que assim seja. Bom dia, Raquelzinha! Bom dia, Auxilir Iluminada! Ai, o Ademir tá bem, ótimo, tá bem melhor. Continuamos vibrando por vocês todos, viu, Maurícia, querida? Tia Soninha, meu amor! Vera Lúcia, bom dia, meu amor! Ivone, bom dia! Amores! Então, olha, feitos os abraços, feito o nosso primeiro pensamento a Jesus, vamos à nossa parábola de hoje. Hoje essa parábola chama Parábola da Grande Ceia e ela trata, né, o objeto metafórico dela, da Grande Ceia, é um paralelo ao Evangelho, ao banquete divino que é o Evangelho, que está ao alcance de nós todos. E a pergunta que paira no ar: a gente se alimenta desse banquete? Então, essa é a nossa parábola. Vamos começar a refletir nela. Vou ler a parábola aqui. Ela está em Lucas, capítulo 14, versículo 16 a 24. E Jesus começa assim: um homem deu uma grande ceia e convidou muitos. E à hora da ceia, enviou o seu servo para dizer aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Começaram todos, um a se desculpar. Comprei um campo, disse um, e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me des por
escusado. Quer dizer, me desculpa, mas não vai dar para ir na tua festa. Comprei 5 juntas de bois, disse outro, e vou cuidar deles. Casei-me, disse outro ainda, e por isso não posso ir. O servo voltou e contou isso ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Disse o servo: Senhor, feito está o que ordenaste, e ainda há lugar. Então a festa já encheu, mas ainda cabe mais gente. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que se encha a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então esta é a parábola. Esta é a parábola. Bom dia, turmíssima que chegou aí. Um grande beijo. Estamos na parábola da grande ceia. E então, gente, essa é a parábola. E a grande ceia, então, é o espetáculo de bênçãos que Jesus coloca ao nosso alcance. E aqui ele tratou como uma festa que ele convida a virem. Ele pode obrigar alguém a vir à festa? Não, conquanto o convite seja intenso, seja ostensivo, mas é um convite. Ele não obriga ninguém, não amarra ninguém e leva para a festa. Muitos desculpam, até queria ir, mas não vai dar, tô muito corrido, tô ocupado, então não vai dar. Agradeço o convite e peço desculpas, mas não vai dar para conhecer o seu banquete. Outros vão. Quem que vai à festa? Quem que aceita o convite para degustar, para saciar a fome, para digerir o banquete? Os que sofrem. Os que sofrem, porque na hora da dor é a hora que a gente percebe a fome da alma. A gente tem fome da alma, gente, a todo instante. Assim como a gente tem fome do corpo, fome física, fome de alimento físico, a gente tem fome de alimento anímico. Mas muitas vezes essa fome de alimento da alma, a gente mascara com outras coisas. É dolorosamente comum as ilusões temporariamente nos cegarem e nos fazerem aquela saciedade passageira. Por exemplo, tô muito triste, preciso ir no shopping comprar uma roupa nova. Percebe? É uma necessidade de alma, é uma fome de alma. Tô triste, preciso de algo. Onde eu vou? Procuro no mundano algo que me sacie. E sacia? Não sacia. Instantaneamente, temporariamente, pode ofuscar a tristeza, mas não tratar dela. Não saciar a necessidade da alma. Por quê? Porque só o que sacia a nossa necessidade de alma, gente, só o que
acalenta as nossas angústias é o banquete divino, é o Evangelho de Jesus, é a presença de Jesus no nosso coração. Apenas isso, numa grande generalização. Apenas isso pode nos atender às necessidades profundas e não concretas. Não concretas. Porque quando eu tô com fome do corpo físico, eu vou lá e como e passo fome. A fome da alma não. Ela tende a ser crescente, vai angustiando, vai judiando, mas eu não associo. Então, é este o tema que nós vamos tratar agora, do ponto de vista bastante terapêutico, né? Do ponto de vista bastante diário, rotineiro. Bom dia, Silvaninha! A Kika falou, compromisso com deveres em viver o Evangelho. Exatamente! Esse é o ponto, Kika. Porque assim, a gente pode conhecer o Evangelho, a gente pode frequentar um templo religioso, assistir palestra, ir à missa, fazer caridade, frequentar a casa espírita. A gente pode fazer um monte de coisa, mas você está trazendo este alimento para te saciar as necessidades não físicas, não concretas e muitas vezes sutis, porque ela pode não ser tão marcante. Quando ela fica marcante, essa necessidade? Ela fica marcante quando se instala um quadro de doença. Aí ela é marcante. Então, entrei em depressão. Pronto, agora eu percebo, eu olho para minha alma e percebo a minha necessidade. Gente, fica muito claro, quando a gente faz uma reflexão profunda de evangelho, fica muito claro que as nossas dores, elas são, em sua essência, em sua estrutura, na nossa vida, elas são a nossa solução. Olha só isso, as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas lutas são em si a nossa salvação. Porque sem essa dor, a gente não canaliza o olhar para a alma e não percebe as nossas necessidades profundas de sentimento, de elevação de Deus na nossa vida. E aí a gente não busca. Ou então busca superficialmente, né? Busca num protocolo. Não vamos no amor, vamos na dor. Exatamente. A dor é o despertador. A dor fala, epa, Carla, olha lá dentro, cuida do seu coração. Não o coração físico, não o órgão, mas a instância psíquica, a instância anímica, a instância espiritual. Esta instância sutil só pode ser alimentada por um elemento sutil. E é a hora que o banquete divino está ao nosso alcance. Mas a gente vem recusando o convite, a gente vem levando meio de boa. É que nem fazer exercício físico, né? Quando a gente quer fazer exercício físico, mas ainda não está completamente convencido, não está completamente motivado. Outro dia eu vi um caso desse, de uma pessoa. Ela vivia me falando, ai, Carla, tô cheia de dor, preciso fazer caminhada, nananana. Eu falei, ai, legal, faz sim. E nunca fazia. Aí ela infartou.
nova, infartou. Adivinha? Arrumou rapidinho um horário para fazer caminhada regularmente todos os dias. Todos os dias. Agora levanta mais cedo, vai caminhar ali na avenida perto da casa dela. Quer dizer, arrumou um jeito. Ela, na hora da dor, na hora da necessidade, ela deslocou aquela motivação intensa e provocou uma ação renovadora. Quem provoca essa ação? Só mesmo a gente. Só mesmo a gente. Então a gente pode estar aqui, olha, com o banquete na nossa frente, mas a gente pode não estar se alimentando dele. A gente pode não estar usufruindo do seu benefício lá no canal onde ele supre. No canal onde ele supre. Então, chegam as lutas, chegam as dores. Eu já tenho os elementos para enfrentar com equilíbrio. Mas eu posso usar ou não. Depende da minha deliberação pessoal. Kika, de novo, só depende de nós. É isso mesmo, só depende de nós. O banquete tá aqui, porque Jesus está conosco, mas nós é que não estamos tanto com ele. Então, gente, este é o ângulo. Só que tem um outro ângulo aqui que eu quero abordar. Quem é que avalia? Esse ângulo é muito importante. Quem é que avalia se eu estou ou não me alimentando do banquete divino? Quem pode fazer essa verificação se o evangelho está ou não alimentando a minha alma, surtindo efeito no meu coração, no meu sentimento? Só quem pode avaliar isso? Adivinha quem é? A reflexão da vida vem nos momentos de dor, Raquel. Exatamente. E aquela reflexão profunda, né? Gente, só quem pode avaliar. Eu mesma, tia Soninha. Apenas eu mesma. Só quem pode avaliar se esse banquete me sacia ou não, sou eu. E esse contato, muitas vezes solitário, né? Numa solidão aqui, porque solidão, gente, não é algo ruim, não. Solidão pode caracterizar tristeza ou pode caracterizar interiorização. Pode caracterizar esse momento de intimidade comigo mesma. E neste momento de intimidade, eu não estou sozinha. Porque eu tenho a companhia do Criador. Eu tenho a companhia do Criador. Pessoas solitárias, elas podem ser solitárias no meio de um monte de gente. Pode estar ali repleta de coisas na vida, mas sentirem o vazio interior. E numa solidão provocada, né, quando eu me fecho, né, busco um momento de encontro comigo mesma, que é altamente terapêutico, altamente necessário. Neste momento, eu estou com o Criador. Eu estou com o Pai, porque Deus está em nós. E buscar esse encontro essencial é fundamental. É fundamental para aliviar o vazio, para fortalecer as nossas condições de enfrentamento e para digerir o evangelho.
né? Muitas vezes a gente sabe o que fazer. Por exemplo, perdão. Eu sei, Jesus falou já há muito tempo que a gente deve perdoar. Quem perdoa é mais feliz. Quem não perdoa toma o veneno, como se querendo que o outro morra envenenado. Mas eu é que tomei o veneno. Então a gente sabe do imperativo de perdoar. Mas a gente resiste, a gente briga, a gente luta, a gente não consegue sair daquela mágoa, daquela dor. Então, este momento de intimidade comigo, numa aparente solidão, é o momento de busca destes recursos da alma. É o momento deste contato com o divino, onde eu nunca, absolutamente nunca estou sozinha, porque nessa intimidade não tem solidão. Não tem solidão. Então, só quem pode avaliar se eu estou digerindo, se eu estou me alimentando deste evangelho ou não, sou eu mesma. Sou eu mesma. E daqui valem duas notícias. Primeiro, a gente não tem que avaliar o evangelho no coração do outro. A gente não tem que fazer isso. A gente não deve fazer isso. Porque o nome disso é julgamento, é crítica, é invasão na intimidade do outro. Na intimidade do outro, ele só está com Deus. Através de Jesus, mas com Deus. E a outra lição disso é: ninguém pode nos avaliar também a apreensão do evangelho na nossa alma. Então a gente não tem que avaliar os outros e nem tem que se balançar diante de possíveis acusações, críticas e comentários que façam em relação a nós. A nossa conduta, a nossa resposta emocional dentro do evangelho, só quem cuida disso sou eu com o Criador. Isso, a mãe do André Luiz, vocês lembram já? A gente sempre fala isso aqui. A mãe do André Luiz falou isso para ele lá no livro Nosso Lar, quando ele foi, depois de um dia longo de trabalho, ele foi ao encontro dela na dimensão de cima. Lembram que ele sonhou? Ele foi descansar lá num quartinho nas câmaras de retificação e sonhou como se ele estivesse subindo um rio e parou num jardim e a mãe dele estava lá. E ali eles conversaram e a mãe dele falou: meu filho, trabalhe muito, trabalhe, dedique-se, faça o bem, ajude as pessoas. Ele tinha dobrado o turno, tinha feito quase 24 horas trabalhando nas câmaras de retificação. E lá também, gente, tem isso. Lá também o pessoal trabalha pra caramba. E aí ela falou assim: trabalhe muito, mas não se esqueça, os engenheiros do mundo calculam as horas do seu trabalho, mas só o Pai, o engenheiro divino, pode avaliar o seu sentimento, a sua intenção, o seu crescimento espiritual. E o trabalho fora nos leva a este crescimento dentro. Então, olha só, a mãe do André Luiz dando um conselho assim, né? Uma sugestão supra importante para ele, que é exatamente isso que nós estamos falando aqui hoje. O evangelho nos chega e ele pode ficar no superficial ou pode entrar no profundo. Só eu sei disso. Não tem que cuidar de ninguém e nem permitir que cuidem de mim.
porque eu estou responsável, estou nessa atenção ao aprimoramento de alma, de sentimento, de profundidade. Certo, meus amores? Ivone, quando estamos aprendendo a viver em Cristo, tudo fica mais fácil. A percepção do que nos faz andar para frente e deixar a alma mais leve. Jesus nunca nos desampara. Exatamente, meu amor, que linda percepção sua. Linda, linda. É exatamente isso. Muito bom. A Pati falou assim, literalmente um conselho para todas as vidas, todas, Pati. Porque assim, a gente pode fazer o bem e tá ali num processo mecânico. Então assim, a pessoa faz lá um monte de coisa, mas está num processo mecânico. Ou a pessoa pode fazer o bem e estar ali naquela profundidade, atendendo às suas necessidades de suprir vazio interior, de alimentar sentimentos mais nobres, mais valiosos, mais virtuosos. Isso tudo acontece aqui, olha, pela minha determinação psíquica. Ninguém pode te apontar e julgar. Ninguém. E aí eu quero abordar um outro ângulo antes da gente caminhar para o encerramento, que é a postura nossa diante da dor. Porque, gente, conhecer o Evangelho, se saciar do Evangelho, não significa não ter dor. Não significa entrar em tristeza, entrar em angústia, né? Porque senão a gente pode cair numa interpretação de generalização. Ai, eu tô triste, então, nossa, eu tô num vazio existencial, eu tô sem Deus no coração. Calma lá, não pega tão pesado com você, não. A gente conhecer o caminho do acerto não nos coloca numa imposição de testemunhar o acerto total. Não nos coloca. Porque nem mesmo numa escola o professor ensinou para um aluno de terceira série. Ensinou ali a matemática do que aquela idade já pode aprender. Aí o professor ensina, depois ensina de novo, e ensina, e dá exercício, e tira dúvida, e ensina. Fica nessa luta para depois, lá na frente, dar uma prova para verificar o aprendizado. Imagine que o professor ensinasse e já cobrasse com rigor a efetivação da lição dada. Fala, você tem que saber, já ensinei. Não é assim que acontece. Não é assim que acontece na sala de aula e não é assim que acontece no nosso processo pedagógico com o divino. Jesus tem paciência com os nossos erros, mas ele nos pede esforço constante e não testemunho de perfeição. Não testemunho de perfeição. Eu, Carla, atrasada como sou, não posso dar testemunho de perfeição, porque eu não tenho condições de perfeição. Não tenho condições. Então, gente, qual a postura nossa diante da dor? Virão dificuldades. Quem se sacia, quem se alimenta do evangelho, da grande ceia, como diz a parábola, ainda pode entristecer. Ai, Carla, mas isso não é erro, não é queda, não é um testemunho abaixo do que eu deveria? Ui, cuidado com o julgamento. Quando a gente tá no aperfeiçoamento, na melhoria, na transformação espiritual, a gente está
A gente não está numa linha reta, a gente está numa linha espiral, né? Num círculo que cresce de baixo para cima. Então, não. A postura nossa de aprendiz é reconhecer os nossos erros e não pensar que a gente não vai errar mais. Quem está atento a uma conduta eficiente diante do evangelho, não é que não erra, mas quando erra, percebe e busca se corrigir. É essa a postura. Isso significa que muitas vezes a gente vai sim entrar em angústia, entrar em desespero, cair em dor. Mas e aí? Eu fracassei no meu testemunho? Não. A questão não é a hora que você sente. A questão é o que você faz com o que você sente. Você pega essa tristeza, essa angústia, esse desespero e desloca para onde? Para caracterizar um cenário de revolta, de indignação, ou você canaliza para um reforço da sua fé, um reforço da sua força. Reforço da força é bom, né? Ou um reforço dessas suas condições interiores de sentir e alcançar com mais intensidade o alto. E aí a hora que tem um versinho, que eu tava lembrando dele, hoje de manhã eu falei, eu vou falar ele. Ele fala assim, que o pranto das grandes mágoas não te faça esmorecer. Não te façam esmorecer. Olhos que nunca choraram, raramente sabem ver. Então, a postura do servo de Jesus, a postura do homem de bem, não é não sofrer. A postura é enfrentar com grandeza as suas dores, sabendo que Jesus está nos conduzindo. Jesus é o mestre, o professor dedicado que está ali, atuante na nossa vida. Porque Ele nos oferece a grande ceia, Ele nos convida a esse aprimoramento. Quando a gente vai à sua ceia, a gente aceita o convite e se esforça, aquilo tem uma movimentação intensa dentro de nós e o amparo ao nosso lado. Então, meus amores, não é não sofrer. Muitas vezes a gente oscila. A gente oscila. Ontem eu escutei um negócio interessante que calha, né? Vem bem tem muito a ver com isso, né? Vem bem a calhar com isso que a gente está estudando hoje. Ontem eu escutei de uma pessoa, porque eu andei passando uns perrengues aí, e ainda passo, né? Quando não é um é outro. Mas andei passando aí uns perrengues e fiquei muito sensibilizada, fiquei mexida, né? Algumas vezes até aqui vocês me consolaram. E aí uma pessoa virou para mim ontem e falou assim, Carla, você tem que ouvir as coisas que você prega para os outros, para não ficar desse jeito. Ai, aquilo pegou, eu falei, oxe, meu Deus, se eu não tivesse o evangelho, eu não sei o que seria de mim. Porque a pessoa lá de fora olhou para minha dor e avaliou que fosse falta de evangelho. Então quem tá com Jesus não pode errar. Que difícil. Quem tá com Jesus tem que estar perfeito. Não, gente, a gente precisa pegar mais leve com a gente, né? Que o pranto das grandes mágoas não nos façam desanimar. As grandes dores, as grandes mágoas, os grandes prantos, eles nos fazem enxergar mais longe.
Eles nos fazem ser mais forte, alcançar além. É esse o sentido do evangelho no nosso íntimo. Não é não sofrer, mas aceitar o que a vida me traz e digerir aquilo com os componentes do evangelho para eu me transformar numa pessoa mais forte, mais capaz, mais serena, com o sentimento mais virtuoso. Então este é um caminho. E hoje a nossa lição da grande ceia é essa, está tudo ao nosso alcance. Quando a gente precisa, a gente se desloca e encontra, porque está conosco, está à nossa disposição. Certo, meus amores? Sol rosa. Bom dia, meu amor. Você me deu bom dia ali em cima, mas não consegui parar para te responder bom dia. Isso, aceitar e melhorar todos os dias, Solzinha. Certo, meus amores. Reizinho, você chegou atrasado. Fernandinha Marquini, meu amor. Amores, então é isso. Essa a nossa reflexão de hoje, né? Quando a gente precisa, a gente já tem que ter colocado alguns elementos aqui à disposição para não cair em desespero e acessar estes elementos. É que nem aquela frase do evangelho, como é que fala? A vida, não, como é que é? Eu tenho até lá aqui, deixa eu ver se eu... Perdi. A vida é como a terra fecundada pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do evangelho desabrocharão para a luz da vida. É isso. Quando a gente chora de dor, a gente água as sementes do evangelho que estão no coração. Então as sementes do evangelho tem que estar lá, para a gente poder, na hora da grande mágoa, a gente afofar a terra e fazer germinar virtudes. Isso, Paty, a cada dia mais nos empoderar do amor de Deus. É isso, meu amor. Queridas, então é isso. Vamos encerrar e renovar aqui o nosso compromisso de a cada dia atuarmos um pouco melhor, sem uma espada no pescoço. Não porque a gente é obrigado, mas porque a gente já despertou para as luzes do evangelho na nossa vida. E agora a gente digere isso diariamente como um alimento divino. Então, Senhor Jesus, muito obrigada pelo alimento do dia, por este banquete à nossa disposição que encontramos, refletimos e apreendemos em nosso íntimo, aprimorando a cada situação as nossas ações, as nossas reações, os nossos relacionamentos. Senhor Jesus, reconhecemos a estrada longa que nos está por vir, mas estamos contigo e na tranquilidade, na confiança, na certeza do seu amparo. Poderemos dar passos mais firmes a cada instante, poderemos nos apresentar em melhores sentimentos a cada oportunidade, porque o seu banquete divino nos sacia as necessidades. Obrigada, Senhor Jesus, muito obrigada.
Estendemos essa nossa vibração, este nosso sentimento aos nossos familiares, às pessoas com quem convivemos e a todos os nossos irmãos de humanidade. Sejam todos alcançados, Senhor, pelas tuas bênçãos, pelo teu amor. Que assim seja. Que assim seja. Amores, Raquelzinha querida, e nunca esquecer que Deus não nos desampara, como bem disse a Ivone, e aprender com o amor de Deus vencer cada dia os obstáculos. Muito bem, meu amor, é isso! Ivone, gratidão, Senhor, por mais uma lição e por essa menina linda. Ai, meu amor, querida. Obrigada, Senhor. Obrigada, tia Soninha. Obrigada, meus amores. Raquel, Ivone, tia Soninha, Silvana, Elizabeth, querida, Rosa, Aninha Bertuga, Carlão Bertuga, Silvinha, querida. Beijo, meu amor. Sol, Alcinir, iluminada, Deus nos ampara. Reizinho, amores, até amanhã, um excelente dia, muita ceia para nós todos, para a gente enfrentar com tranquilidade e virtudes a nossa vida. Um beijo, meu amor. Tchau, Pati. Tchau, Raquel. Beijo, amores. Tchau, tchau, turma. Até amanhã.